Sejam muito bem-vindos ao projeto de lives desse mês de novembro. Ai, eu já estava com tanta saudade de vir aqui bater papo com vocês, mostrar mais autores e mais autoras. Ai, gente, esse mês de novembro tá sensacional. Vocês vão simplesmente surtar com tantos autores e tantas autoras talentosas que a gente vai receber nesse mês de novembro aqui no projeto das lives. E para abrir aí com chave de ouro, né? A gente vai estar recebendo a escritora nacional Natália Elias. Ela que não mora no Brasil, a gente também vai conversar com ela sobre isso, sobre esse mercado de publicação dentro e fora do Brasil, o que ela pensa, o que ela acha, quais são as dificuldades ou não. E, evidentemente, falar sobre o livro dela, gente, que aborda um tema que é muito importante, né? O livro que tem episódio no podcast, que a gente vai bater um pouquinho de papo sobre ele, que se chama Não Era Para Ser Assim, que fala sobre a violência obstétrica. Então, isso é um tema muito importante, é algo que a gente tem que conversar, mulheres, né, homens também, porque dentro do papel de pai, marido, médico, eles também precisam ter essa conscientização desse tipo de violência, tá? As meninas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Bom dia para todos vocês. Hoje começou cedo, amanhã tem live 9 horas da manhã, então até o dia 16 de novembro a gente tem aí mais de 30 autores para bater papo para vocês, tá bom? Muitas opções de livros, tá? Natal está chegando, então o que não falta é dica literária, opção literária, para quem quer dar livro nacional de presente, para quem quer conhecer autores nacionais, enfim, tá assim bombando. Carol, Michele, nossa autora deve estar entrando por aí, já mandei mensagem. Lembrando que essa live vocês também vão poder assistir pelo Spotify. O Spotify agora libera que você assista a nossa live pelo aplicativo. Então canal do YouTube, Instagram, Anchor, Amazon Music e evidentemente o Spotify. Do livro não me livro, tá? Começa hoje e só termina no dia 16. Muitos autores estão chegando, tá, gente? Muita gente talentosa. Então, se eu fosse vocês, não perderia por nada. Nath, querida, ela entrou. Vamos convidá-la. Vou convidar você, Natália. Bom dia, Natália! Deu um pequeno problema de internet aqui. Normal, isso acontece. Tudo bem, querida? Tudo bem. E você? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas nesse mês de novembro. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite. Ai, que delícia, gente! A gente está abrindo a maratona de lives hoje com a nossa autora nacional, a Natália, que escreveu assim livros só de conhecer o trabalho dela. São mais de 3 livros. Eu estou produzindo episódios dos trabalhos da nossa autora assim compulsivamente, porque ela é uma escritora de um leque imenso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ô, Natália, antes da gente começar, você nasceu aqui no Brasil, mas você não mora aqui no Brasil, né?
Não, eu nasci no Brasil, em São Paulo, que é a minha cidade do coração, inclusive São Paulo, eu te amo. Morei aí minha vida inteira e em 2017 meu marido foi transferido e eu vim morar em Madrid. Em Madrid, que maravilha! Você já mora aí há quanto tempo? São 6 anos. 6 anos. Já acostumou então com clima, cultura, pessoas, tudo? Que Climas todos maravilha! anos, né? Porque no inverno chega a -2 e no verão chega a 43. É uma coisa meio surreal. Deus! Aí tá fazendo frio agora. Qual é a estação que tá aí agora? Tá no outono, ó, vou mostrar para vocês. Tá sol, mas tá frio. Tá frio. Aqui no Brasil tá um novembro atípico. A gente tá com chuva e frio. Hoje, por exemplo, 7 de novembro, que a gente, né, estaria derretendo no calor. Aqui no Rio de Janeiro, a temperatura tá 19 graus. Então, assim, a gente está passando por uma mudança climática aí, tá tudo atípico. Mas você Agora me sabe, diz, mas eu fala. lembro bem, porque quando eu tava grávida da minha filha, da Valentina, eu tava grávida no Brasil. E era novembro, e eu com aquele barrigão enorme, e eu falando, gente, pelo amor de Deus, para com o calor, eu nasço logo, porque os dois não tá rolando. Ai, meu Deus do céu, que coisa doida, né? Agora, Natália, é a tua primeira live literária ou você já fez alguma? Não, alguns lançamentos dos livros, foram online. Eu fiz algumas lives no meu Instagram, lendo um pouco dos meus livros. Já participei de algumas, já fiz entrevistas, então já fiz algumas. Ah, então já tá cascuda aí para entrevista literária. Que coisa maravilhosa. Gente, eu tô aqui com um livro, né, o e-book, na verdade, do tema que vai ser a nossa live, que se chama Não Era Para Ser Assim. Natália Elias. Violência obstétrica, depoimentos reais do sofrimento. Ô, Natália, como é que surgiu a ideia de você abordar esse tipo de assunto e produzir um livro falando sobre esse tema, que é um tema que a gente precisa abordar, que a gente precisa conversar? Eu estava falando antes de você entrar que isso não é somente importante para a mulher, isso é importante também para os homens, como pai, como marido, como médico. Todo mundo precisa de uma conscientização desse tipo de violência. Como é que surgiu essa ideia de você vir e falar, bom, tá na hora da gente produzir algo do tipo? Como é que foi isso? Bom, surgiu mais ou menos na época do caso da Chantal, aquela influencer que sofreu a violência obstétrica, que saiu no Fantástico, tudo. Mas porque foi um alarde, porque não sei se era porque ela era famosa, ou porque ela tinha vídeos, ou o que ela tinha. Mas justamente quando isso aconteceu, eu pensei assim, mas gente, não foi só ela. Todos os dias, centenas de mulheres passam por isso. No sistema público, no sistema privado, preta, branca, parda, indígena, todas as mulheres estão passando por isso. A grande maioria, né? Não vamos generalizar, mas a grande maioria. E aí eu falei, por que a gente só dá voz para quem está na mídia, né? Aí eu falei, acho que está na hora. E aí eu comecei a procurar, fui vendo mulheres que sofreram violência obstétrica, fui, né, oferecendo a oportunidade delas dividirem o espaço para elas contarem a história delas, porque o que eu senti, Monique, é que muitas dessas mulheres sentiam que essa era uma dor que elas tinham que foi negada, sabe? Era uma dor que essas mulheres tinham, que as pessoas falavam assim, ai, por que você está reclamando? Seu filho está bem. Mas quem falou? Quem falou?
que o dano psicológico, o dano físico, em muitos casos, como você vê no livro, os danos físicos que essas mulheres sofreram, passa. Não passa. Então não é só porque o seu filho tá bem, é porque te roubaram um dia que era para ser o mais feliz, te roubaram aquele momento, não respeitaram. E aí eu falei, bom, eu acho que tá na hora da gente dar voz a essas mulheres. Aí eu fiz pesquisas, falei com a advogada maravilhosa, Ruth, doutora Ruth, que escreveu o Pós-Fácil, ela é especializada em violência obstétrica. Falei com a doutora Januse, que é uma médica especializada também, que me fez o prefácio. E aí o livro foi sendo desenvolvido e foi muito difícil escrever esse livro por causa dos depoimentos dessas mulheres. Pois é, você tocou num ponto bom aí. Por que a gente só dá visibilidade quando acontece com o famoso? Porque isso acontece com gente anônima todos os dias. Esse seu ponto é fundamental para que a gente possa entender o seguinte: não é só gente famosa que sofre abuso. Não é só mulher que passa por isso. Recentemente, a gente viu um médico psicopata maluco. A mulher estava parindo e ele colocando o pênis dele na boca da mulher. E ela sedada. Com a sala, se as enfermeiras não tivessem gravado, elas talvez nunca saberiam disso. A mulher sedada, parindo, e ele fazendo aquela monstruosidade. E outros casos apareceram do mesmo cara. Quer dizer, quantas mulheres, só por esse médico, só por esse anestesista, não passaram por isso e não tiveram voz, porque não eram famosas. Tiveram que enfrentar esse... Eu vejo isso como uma forma de luto, né? Porque você está parindo e, ao mesmo tempo, você está ali, você morreu. Porque quando você lida com a realidade de que um anestesista ejaculou na sua boca enquanto você paria, é uma coisa assim muito surreal. Sabe? Com a sala cheia de gente e ele ter a audácia de fazer isso, é muito surreal. Então, ele tinha que passar por isso, ele tinha que passar por isso, não, ele tinha que ser pego. As enfermeiras, ainda bem que as enfermeiras viram que tinha alguma coisa de errado. Porque senão, quantas mulheres a mais ele não ia continuar fazendo esse tipo de coisa? E elas não iam ter voz, porque não eram famosas. Então, assim, isso acontece todos os dias. A nossa autora falou privado, público. É porque a gente não tem a dimensão. A gente não tem essa consciência de que, nossa, a gente não sabe porque essas pessoas não têm voz. Infelizmente. E quando sabem, tem medo de denunciar. Ainda tem essa. Tem medo de encarar a classe médica, porque é mais forte, é mais poderoso, pode o melhor advogado. Existe um combo aí atrás disso que a gente não tem noção. E só quem passa é quem pare. Quem é mãe, quem passa por esse processo. Agora, Natália, o teu livro Não Era Para Ser Assim, ele foi publicado em que ano? Ele foi publicado esse ano, em março, em comemoração ao Mês das Mulheres, pela editora Inverso, porque a gente chegamos à conclusão que seria um momento apropriado para falar sobre isso, né? Então, Não Era Para Ser Assim, foi publicado esse ano. E você publicou ele por editora, né? A Isso, Inverso. pela editora Inverso de Curitiba. Você, antes de Não Era Para Ser Assim, você já tinha publicado mais livros, né? Já. Então, hoje eu tenho publicado 6 livros, né? O primeiro chama Maternidade com Valentia e com Valentina. É um livro sobre maternidade e tudo aquilo que acontece com as mães de primeira viagem, né? Eu costumo falar para as pessoas que nos meus livros eu não dito regra nenhuma, porque eu odeio que ditem regra para mim, então eu não dito regra nenhuma.
são as minhas reflexões, né? Ai, como que vai ser criar uma menina no mundo de hoje? Então eu vou compartilhando o que eu fui passando, como foi meu processo, como foi o processo de depressão pós-parto, porque eu tive depressão pós-parto. Eu me mudei para a Espanha com depressão pós-parto. E aí, no final, para dar uma descontraída, tem umas tiradinhas da Valentina. Eu Aí, adorei esse nome. Eu adorei. Na hora que eu fui gravar, eu falei, cara, primeiro eu achei estranho. Eu falei, eu acho que ela se confundiu. Aí depois, quando eu fui gravar, eu falei, cara, esse nome é sensacional. Eu adorei a sacada. Parabéns. obrigada. Aí, em seguida, tem Enquanto eu esperava, que é a continuação, que é a gravidez que eu tive do Thomas, meu segundo filho, aqui na Espanha, e eu conto um pouco sobre as diferenças de culturais mesmo, né? De você estar grávida num país que não é seu, que você não fala o idioma, tal. Eu tenho dois infantis, o Tina Quer Saber e o Cici Luna, que fala sobre luto pet. E tem um que saiu agora, que é o Manual de uma Mente Descontrolada, que eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar com alguma das minhas neuras. Muito bom, quer dizer, a gente tem um leque muito grande de livros voltados para a maternidade. Então, todos os livros da autora, pelo menos 4 deles, tá, gente? Eles são temas de episódio aqui no podcast. Então, vocês vão poder ouvir pela Anchor, Amazon Music, Spotify, canal do YouTube. É só acessar Do Livro Não Me Livro, que os episódios da nossa autora estão disponíveis para vocês, tá? A gente vai ter outra live com a Natália em dezembro para falar sobre um segundo livro dela, tá? Então vocês vão poder ir acompanhar em todos os canais. Agora, ô Natália, todos os seus livros foram publicados por editora ou não? Todos os livros foram publicados pela Editora Inverso. Ah, isso que eu ia saber, era a mesma editora. Então, esse caminho de vocês é muito positivo. Deu muito certo isso, né? Você Hum. pretende futuramente fazer uma publicação independente ou não? Cara, eu não sei, porque para mim a publicação independente é um pouco complicado por eu estar em outro país, né? Então, para gerenciar a coisa toda, seria um pouco, pelo menos pelo que eu estudei, né? Posso estar completamente enganada, mas pelo que eu estudei, seria um pouco difícil gerenciar a coisa e organizar e fazer tudo. Então, eu sigo com editora. Pois é, você falou aí que está há 6 anos em Madrid. Como é que você vê, ô Natália, esse incentivo à leitura? Escritores nacionais publicando aí. Como é que você vê esse mercado no geral, tanto de publicação como de venda? Você acha que aí o pessoal tem esse incentivo à leitura de consumir autores de outro país? Ou eles são mais fechados? Como é que para você você vê essa dinâmica? Cara, eu fiquei surpreendidíssima com a Espanha, porque na época que eu morava no centro, eu andava muito de metrô, né? Porque é praticamente impossível ter carro. E você entrava no metrô, você não via ninguém no telefone, era todo mundo com o livro na mão. Era a coisa mais linda, Utopia. mais maravilhosa. Eu tenho foto disso no meu Instagram, @nath.pc.elias. Eu tinha foto disso porque eu ficava chocada, eu achava a coisa mais linda. E quem tava com o eletrônico na mão era Kindle, esses leitores de livro. Cara, era a coisa mais maravilhosa do mundo. E aqui eles leem, e tem um monte de livraria, e tem um super fomento à literatura. E eu vejo que é um pouco diferente do Brasil, porque aqui tem muito consumo de livro eletrônico, né? E aqui você tem uma grande variedade de editoras, assim como no Brasil, mas, por exemplo, no mercado infantil eles sofrem um pouquinho mais com livros. Ai, que interessante. Engraçado, né? Aqui o mercado infantil aqui no Brasil ele está em ascensão. A quantidade de autores infantis que eu tô tendo a oportunidade de conhecer, que há 2 anos, 3 anos eu não tinha acesso, é alarmante. Assim, as crianças estão ali sendo
uma forma de inspiração para autores que estão escrevendo histórias assim infantis incríveis. Eu acho isso ótimo, eu adoro. Eu acho que livro infantil. Fenomenal. Assim, eu tenho, não sei, aqui é minha biblioteca, né? E a parte de baixo são só livros das crianças. E eu compro livro para as crianças e eles. Assim, a Valentina já cuida melhorzinho, mas o Thomas pega o livro, folheia o livro e sem querer rasga o livro, porque ele tem 1 ano e meio, né? Não tem muito o que fazer. Mas entre deixar ele ter contato com livros e privar ele disso, eu prefiro deixar ele ter contato com livros. E eu acho que uma coisa que é muito, que pega muito no Brasil é o preço dos livros. E aí você tem uma classe de mais privilégio para comprar livro infantil. Porque um livro infantil que custa R$ 30, entre comprar um livro de R$ 30 e comprar comida, a pessoa vai comprar comida. Então eu acho que esse é o grande ponto do Brasil, que falta essa acessibilidade dos livros. Pois é, a gente viu aí na Bienal de São Paulo desse ano que o número de consumidores de e-book, o livro digital, ele cresceu absurdamente. Eles estavam esperando um número e, na verdade, esse número ultrapassou. Os livros digitais, eles estão sendo mais procurados, não só pelo preço, mas pela praticidade de você estar ali no seu celular, no seu tablet, no seu Kindle, tirou, diferente do livro físico, que é muito mais caro. A gente tem livro físico aí de 60, R$ 70, e na versão digital ele está a 15, por exemplo, ou 18, ou 17, enfim, as pessoas estão preferindo. Como é que você vê como autora, aquela que publica e vende, essa relação de livro digital para livro físico, e como leitora, aquela que consome? Você acha que é mais fácil, é mais prático? Como é que você vê essa relação do livro físico para o digital? Eu vou começar como leitora, tá? Eu não sei ler livro eletrônico. Não sei. Não sei, eu sou péssima. Até porque eu tenho uma mania terrível. Terrível a minha mania. Eu gosto de ler livro de mistério ou romance, né? Policial ou romance. Que me chega no meio do livro, me dá um negócio, eu leio o final. E no livro não dá pra fazer porque eu me perco. Não, a pessoa abrindo todos os segredos mais sujos da vida dela, né? Mas, não, eu vou lendo livro, vou lendo, e, enfim, que seja. Então, eu não me adapto. Eu tenho mais de 2.000 livros eletrônicos que eu uso quando eu vou viajar, mas eu não sei. E eu acho que para criança, por exemplo, você tem que ter o contato com o livro. Você tem que ter a experiência de virar a página do livro, de apontar, de... Eu acho que a criança precisa disso, sabe? Agora, como escritora, eu vejo que é muito difícil, porque por um lado você tem as editoras que precisam sobreviver, que precisam ganhar o dinheiro, que precisam fazer o seu negócio rodar. Você tem o autor que muitas vezes escreve, vive disso, que também precisa ganhar seu dinheiro. E aí, como é que você faz esse equilíbrio? Sabe? Isso é muito difícil. Então, se por um lado livro é uma coisa cara, mas por outro lado tem que ver qual é o processo que vem por trás dele. É um processo de escrita, é um processo de revisão, é um processo de marketing, é um processo. Tem toda uma linha de processo, o design da capa, o design dos respiros. Tem tudo isso que esses profissionais também precisam ser pagos. Então, eu acho que é uma coisa que vai escalando, sabe? O custo de vida aumenta, vai aumentando o valor do livro, porque aumenta o salário do profissional, que precisa ser mais bem pago para aquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que é inevitável. Exatamente. As pessoas às vezes não entendem isso. Ué, mas seu livro tá R$ 65? Gente,
publicar livro não é tão fácil assim, não, tá? A gente precisa estar ciente da revisão. Como a nossa autora acabou de falar, até o nosso livro estar ali publicado para vocês, ele passa por processos. Ele passa pela revisão, pela diagramação, pela capista, e passa pela revisão de novo. É todo um processo e é um dinheiro, tá? Isso alto, custa alto publicar livro no Brasil, porque precisa ser muito bem planejado você publicar livro, porque você terminar de escrever a história é só um pontinho nesse oceano da publicação. Não acho vocês que, eu escrevi meu livro, agora eu vou publicar. Mesmo na Amazon, que é uma plataforma gratuita, não é assim que funciona, não. É muito investimento. E o principal de publicar o livro é o marketing. Porque não adianta você estar com ele publicado e não divulgar. Ninguém conhece a sua história. Se você não divulgar, não der visibilidade para ele, você se torna só mais um escritor que tem só mais uma história. Você tem que aparecer com o teu livro. E marketing é caro. Você pode contratar agências e é caro você publicar a tua obra. Então as pessoas precisam entender que há um custo e esse custo ele precisa dar um retorno para a gente. Muitas vezes isso não acontece. O escritor nacional, ele não vive de venda de livro, tá? Então, assim, eu sempre falo para os meus escritores e para os meus leitores, respeitem a publicação e respeitem o tempo de vocês. Escrevam. Publica depois se não tiver condições agora. Mas escrevam. Esse que é o principal. Agora, Natália, você estava falando da capa, né? Essa tua capa, ela tá lindíssima. Obrigada. Esse teu vermelho atrás, essa mulher grávida, como é que surgiu a ideia de você fazer essa capa? Foi em conjunto com a editora ou ela já tinha nascido antes da história? Como é que foi isso? Então, eu sabia que eu queria vermelho, né? Que eu queria vermelho sangue. Essa era a ideia. E aí, quando eu falei com a... Eu tava para lançar um livro vermelho há muito tempo. Cada livro meu tem uma cor, né? Que a pessoa... Vocês vão descobrir no meu livro, Mentes Descontroladas, que a pessoa é totalmente doida. E quando a editora me perguntou, você tem alguma ideia para capa? Eu falei, tenho. Eu queria pôr só o desenho da mulher, o perfil da mulher grávida, com a capa vermelha e o título. Aí a Você Adriane tem ele Baldini... aí? Oi? Você tem o seu livro aí para mostrar pra gente? Tenho, peraí. Lindíssima essa capa. Forte, gente. Olha essa capa, que coisa forte. Vai, conclua, por gentileza. Aí a Adri Baldrini, que é a designer da editora Inverso, que sempre capta minhas ideias, captou e fez essa capa que era exatamente o que eu queria. Ficou uma capa muito forte, que é uma mulher grávida. Olha isso, gente. Esse cabelo dela esvoaçante, cobrindo o corpo, essa barriga, o vermelho ao fundo. Ficou lindíssima essa capa. E ela fala muita coisa, né? Só de não ter o rosto, quer dizer, muitas mulheres numa mulher só. Quer dizer, representa essa... Eu vejo assim, tá? Como leitora. Essa falta do olho, da boca, quer dizer, muitas mulheres representadas nessa imagem. Eu, como leitora, quando eu vi essa capa, foi a primeira coisa que eu pensei. Então, esse trabalho está magnífico, vocês estão de parabéns. Teu livro tem quantas páginas? Esse livro tem 117. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Então, quando eu escrevo rápido, né? O que demora, nesse caso específico, e depois eu posso até te contar um pouco mais do projeto que saiu a partir desse livro, é colher os depoimentos, porque eu dependo de outras pessoas me mandarem. Porque o que acontece? Quando eu faço um livro nesse estilo, eu não faço uma entrevista. Primeiro porque eu acho muito indelicado fazer perguntas. Tipo, ai, como é que foi? E aí, né? Eu chego para as minhas entrevistadas e falo a seguinte coisa.
Eu quero ouvir a sua história do jeito que você se sentir confortável em me contar. O que você achar que você tiver que me contar, você me conta, você me manda por escrito, por áudio, não tem problema. Eu leio e se eu tiver alguma pergunta, eu te faço. Eu gosto de deixar essas mulheres muito à vontade para poder me falar aquilo que vem do coração delas. Porque às vezes eu faço perguntas e não sai a história, porque elas focam muito na pergunta e não sai a história como elas sentem no coração. Então eu deixo muito à vontade. Essas mulheres que você selecionou ou que você teve contato, enfim, para produzir o seu livro, elas são mulheres do seu ciclo profissional, familiar, amigo. Como é que foi esse critério de você pegar 10, 15, 5 mulheres e falar, não, vamos lá que vai ser desse modo? Como é que foi isso? É um critério meio stalkeador, né? A pessoa perseguiu pessoas na internet. Sério. Porque o que acontece? Como eu queria. Primeiro, eu não queria pessoas próximas de mim. Mas por que eu não queria? Porque senão se torna um livro muito íntimo meu. E eu não quero que seja um livro íntimo meu, eu quero que seja um livro das pessoas. Então, o que eu fiz? Eu entrei no Insta, usei a hashtag violência obstétrica e fui conversando com as mulheres. Claro que eu não cheguei falando assim, oi, tudo bem? Então, eu tô escrevendo um livro. Não, claro que né? Eu primeiro falei, olha, desculpa você ter passado por isso, eu sinto muito. Mas eu estou disposta a ouvir sua história, se você quiser contar, e eu quero publicar num livro. Não sei se você se interessa. Muitas mulheres me disseram que não. Muitas mulheres me disseram que tinham medo, tanto que tem depoimentos anônimos. Muitas mulheres falaram que ainda machucava ela a história, então elas não quiseram me contar. E algumas outras se dispuseram a me contar a história delas, e assim o livro foi criado. Mas eu comecei o livro já com um esqueleto em mente. Eu queria um prefácio de um médico, o pós-fácio de um advogado especializado em violência obstétrica e eu queria o depoimento de 20 mulheres. Uau! Bom, eu tô aqui com o episódio do livro, eu vou ler o trechinho que está no episódio e depois, Natália, eu vou pedir para você separar um trechinho aí para ler pra gente, pode ser? Claro. Gente, eu vou ler para vocês antes de ler a sinopse, tá? Um trechinho que está no livro que diz o seguinte: Não era para ser assim, é o nome do livro. Eu não consegui ouvir o choro dele. E o obstetra falou: já vai chorar, espera, de uma forma bem grosseira. Quando perguntei o motivo disso ter acontecido, ele disse que era porque eu estava gorda e que esse tipo de problema acontece com os bebês de mães que engordam demais durante a gravidez. Esse é o trecho um dos trechos do livro, tá? Eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse e em seguida a nossa autora vai ler mais um trecho do livro. Todos os dias, inúmeras mulheres sofrem com a violência obstétrica no Brasil. Para além do físico, essa violência deixa sequelas psicoemocionais que afetam mulheres de todas as idades, além de seus filhos e filhas, iluminando o debate sobre a necessidade de políticas públicas mais assertivas para os cuidados com as gestantes. Não era para ser assim, traz os reais e dolorosos relatos de mulheres que sofreram e ainda sofrem por conta de um sistema precário e de profissionais que falharam em seu objetivo principal, cuidar e proteger. Natália, querida, leia pra gente, por gentileza, alguma parte que você prefira, que você, enfim, leia Esse, pra gente. esse é bem pesado, tá? Não satisfeito, meu marido chamou a mesma profissional que havia me torturado e disse que eu estava sentindo muitas dores em pouco tempo e perguntou se podíamos usar analgesia. Ele informou que sabia que eu estava mesmo com muita dor, pois me conhecia e sabia que eu tinha resistência, e mesmo assim não estava aguentando. Nesse momento, a profissional disse que sabia, pois, nas palavras dela,
lhe, lhe fiz umas maldades e ela aguentou bem. Me diz uma coisa, além desses relatos que você traz no seu livro, qual foi assim, teve em algum momento alguma parte fácil para você produzir a sua obra, ou foi tudo na pauleira mesmo? Como é que Foi tudo você na pauleira. encarou esses relatos? Olha, à medida que as mulheres iam me mandando os relatos, eu ia tentando escrever. E era pesadíssimo, eu tinha que parar, tinha que respirar, tinha que dar uma volta, porque era pesadíssimo você imaginar que isso pode acontecer com alguém, sabe? É uma coisa muito surreal, muito surreal. Eu fico imaginando você como mulher, escritora e mãe, né? Ouvir essas coisas, produzir esse livro tão forte. A gente já pode dizer que tem um segundo volume disso, você pretende fazer? Como é que está a sua próxima publicação? É voltada também para a maternidade? Como é que está isso? Então, a partir desse livro, eu defini um propósito para minha vida de escritora. Eu tenho os livros que eu escrevo para clientes, né? Que eu trabalho como ghostwriter. Eu tenho esses livros, que é o que me sustenta. Eu tenho os meus livros infantis, que eu me encanto escrever pelas crianças, pelos meus filhos, eles são minha inspiração. E tem o meu livro que agora vai ser. Que esse foi o primeiro volume de uma série chamada Mulheres. E o meu objetivo qual é? Dar voz às mulheres que a sociedade marginaliza, que a sociedade não ouve, que a sociedade não presta atenção. Eu tenho, o segundo volume está sendo trabalhado e é sobre pessoas LGBTQIAP+. Não falo que são mulheres, porque existem muitos não binários, existem binárias, né, para usar a linguagem neutra. E, então, são pessoas que. E aí eu quero criar mais e falar sobre outras mulheres que a sociedade exclui e trabalhando esses volumes na série Mulheres, porque eu acho que essas mulheres têm que ter voz. E se eu tenho a capacidade de escrever para fazer com que elas sejam ouvidas, eu vou usar. Que maravilha! Olha, eu fico toda arrepiada quando eu encontro um escritor assim, gente. Uma autora com essa. Escrever um talento, a gente sabe. Mas é essa parte humana que mexe comigo. É a pessoa usar a escrita para conscientizar, para passar uma mensagem, para esclarecer. Eu acho que o esclarecimento através da leitura é a melhor coisa que tem. Então, quando eu encontro uma autora ou um autor que se propõe a isso, é fantástico. Eu acho que a literatura ela serve para isso, esclarecer, incluir. A literatura ela é inclusiva, entendeu? É isso que a gente precisa. Ai, Natália, que orgulho que eu tenho de você como escritora. Isso o que é pior? O que é pior é que eu sou jornalista, né? E eu adoro livros de ficção, livros que contam histórias. E, gente, eu sou incapaz de escrever um livro contando uma história. Sério? Cada um tem um estilo ali de escrita, não tem jeito, tá? Não Agora, existe dom. cada um tem um jeito. Eu só consigo escrever coisas voltadas para experiências pessoais. Aí eu pego aquilo e transformo numa ficção. Tem gente que inventa mundos. Eu não consigo inventar mundos assim com nomes, nada disso para mim é muito difícil. É muito difícil. Eu pego uma experiência e construo uma ficção, mas inventar mundos e planetas e para mim é muito difícil. É Cada um tem muito, um tipo. é muito. Agora, me diz uma coisa, ô Natália, você em algum momento passou pelo famoso bloqueio criativo em alguma das suas obras? Sempre, sempre.
né? Eu não tive não só o bloqueio criativo, como o bloqueio mãe. Que você tá com aquela ideia na cabeça e não consegue escrever porque você tem que estar com as crianças. É super normal. Mas assim, do mesmo jeito que eu posso ter uma semana de bloqueio criativo, eu posso escrever um livro em 2 dias. Nossa Senhora. Mas Que loucura. depende muito do ritmo, né? Se as crianças estão em casa, por exemplo, eu não consigo fazer nada. Mas assim, durante a semana que eles não estão, que eles estão na escola, eu tento e tem tem um livro que eu estou trabalhando nele, tem mais de um ano já, que chama Vamos Falar sobre o Amor, né? Porque eu acho que o mundo precisa de amor. Então eu falo sobre diversos tipos de amor, junto com fatos históricos ligados ao amor. Gente, eu não consigo, não saio do lugar com isso. Gente. Olha, escrever um livro em dois. Eu conheço autores que escreveram um livro em 12 horas. Fiz uma entrevista com ele uma vez, li o livro dele e realmente é uma coisa enlouquecedora. E conheço autores que escrevem livros há 12 anos. Então, assim, cada um tem um tempo. Eu fico imaginando você com mãe, mulher, escritora. Assim, como é que faz? Porque eu não tenho filhos, né? Então, o meu tempo é dedicado aqui. Agora, a pessoa que tem filho, que tem que cuidar da casa, que é esposa, que não... Gente, vocês, eu vou te falar, vocês são acima da média. Por isso que é tão bom ler o livro de vocês. Porque eu fico, como é que essa pessoa escreveu esse livro tendo filho dentro de casa, marido, casa, emprego? Isso não dorme, gente. Por isso que eu gosto tanto de conhecer os autores nacionais. Agora, ô Natália, me diz uma coisa. Você, como escritora publicada, com mais de 3 livros aí, outro vindo a caminho aí, qual é o conselho que você dá para novos autores? Não desistam nunca. Esse é o meu maior conselho. Escreva, sabe? Seja, seja usando o papelzinho, como eu uso, para tomar nota quando precisa, seja para usando o celular, você abre o Google Docs e escreva suas ideias, anote suas ideias, não desista, porque eventualmente existe um público para todo mundo. Para Sim, todo mundo existe um público. exatamente. Existe público para todos os autores. Isso é fato, tá, gente? Todos. Ah, minha história é tão ruim, não. Alguém vai gostar e se identificar com o que você escreve. Então é só você achar ali o seu público. Depois que você acha, acabou. Você vai embora porque o público te leva. Se as pessoas gostarem do teu livro ali, elas vão consumir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e você faz a sua carreira de escritor ou de escritor. Isso é muito legal. Agora, qual é o escritor e a escritora que você mais gosta, que te inspira, que você consome, que tem na tua estante? Ai, gente, isso é tão difícil. Isso é tão difícil porque eu sou a louca do Sherlock Holmes, né? O Conan Doyle. Vocês vão ouvir nos meus episódios que o autor favorito da Natália é o Conan Doyle. Sim, é o Conan Doyle, porque para mim. Mas partindo do princípio que hoje eu consigo ler em alguns idiomas, fica é um leque um pouco aberto para mim. Eu tenho, eu tenho autoras, tem autores nacionais que eu gosto muito da Ruth Manus, muito, muito, adoro os livros da Ruth Manus, os livros da Tati Bernardi também são muito legais, e no outro extremo tem a Karina Risse, eu adoro os livros dela, a série Encantada, me enganchou completamente. Meu ídolo, Luiz Fernando Veríssimo, me espelho nele todos os dias para escrever. Me lembro Mário Prata. Então, são escritores, assim, de crônicas. É o que eu Só gosto. referência boa, hein, gente? Só referência boa. Agora, o que você está lendo atualmente? Está lendo alguma coisa? Não, Não? não. Eu tô, eu tô Acontece. lendo, eu tô lendo o livro da escola da minha filha, que precisa, que tá preguiça.
Agora, ô Natália, me diz uma coisa. O teu livro, voltando um pouquinho no Não Era Para Ser Assim, você como mãe, como mulher, como é que você vê, diante desse tema que você trouxe pra gente, o seu marido, no caso? Como é que você vê o papel dele nessa atmosfera? Ele consegue entender que isso é mais comum acontecer do que ele pensa? Como é que você lida com esse assunto com o seu marido? Ele tem essa conscientização de que essa violência existe, de que mulheres passam por isso. Como é que é essa dinâmica entre vocês, essa conscientização? Olha, eu posso falar que meu marido é meu maior apoiador. Todos os livros que eu escrevo, antes eu discuto com ele, debato com ele, a gente fala sobre a relevância do problema. O Não Era Para Ser Assim, para vocês terem uma ideia, eu estava no Brasil de férias quando eu escrevi, a gente estava indo para a praia, pegou um trânsito de 5 horas, e eu ouvindo os depoimentos, escrevendo, e ele do meu lado e falando assim, nossa, não acredito, e conversando, dando palpite. Quando eu falo para ele, amor, eu preciso ouvir essa pessoa, ele fala assim, não, vai, sabe? Então ele é muito humano, ele é muito gente, ele entende demais, demais, demais. Que maravilha! Dentro da tua família, você é a única que escreve? Não, minha mãe é escritora também. Tua mãe é escritora. Qual é o nome dela? Valéria Pires. Valéria Pires. Ela tem livro publicado? 2. Que maravilha! Fala pra gente qual é o nome dos livros da tua mãe. Um deles chama Um Pouco de Tudo e o outro chama Mutação. E são livros sobre reflexões, sobre a vida dela, sobre histórias da família dela. Ela nasceu no interior, então ela conta sobre a festa do interior, sobre o cachorro que ela tinha. São reflexões de vida assim, que ela coloca nos livros dela. Muito bem, dica literária da mãe da nossa autora. Porque eu já ia perguntar, porque se veio essa escrita só de você, então provavelmente teus filhos também virão escritores no futuro. Mas a gente precisa entender o que veio atrás da nossa autora. E aí a gente acabou de descobrir que é a mãe. O que que ela falou quando viu o teu livro pronto? Especificamente esse, né, que é tão voltado para a violência. Então, minha mãe falou assim: você tem certeza? Falei, tenho. Você tem certeza mesmo? Por quê? Porque eu tenho 2 tias enfermeiras. E uma delas é enfermeira obstétrica. Era enfermeira obstétrica. E ela falou: você tem certeza? Falei, tenho. Minhas tias falaram: olha. Falei, não, vambora. E aí eu mandei para minha tia, que é enfermeira obstétrica, que é minha madrinha, e ela falou: Natália, não tenho o que te falar. E essa foi a Que maior validação. Que coisa sensacional, que responsabilidade, né? Aumenta ainda mais, né, a responsabilidade. Eu não sabia disso, gente, eu não sabia mesmo. Eu toquei nesse assunto porque é importante a gente saber até onde a nossa autora estava disposta a ir, porque é uma exposição e é uma responsabilidade. E agora ela acabou de falar que ela tem tias, né, enfermeiras, madrinha, enfermeira, enfim. Me diz uma coisa, Natália, teu livro tem audiobook? Não, então, ainda não tem audiobook, ainda não tem e-book, por enquanto eu ainda só dos livros físicos, mas tá programado, tá programado. E ele está à venda aonde? Quem quiser comprar, consegue o teu livro aonde? Quem quiser comprar, tem na Amazon, e a boa notícia é que está sempre em promoção na Amazon. Tem na Amazon, tem no site da Editora Inverso, tem no Submarino, tem na americanas.com. Enfim, nas principais plataformas digitais você consegue comprar. Para quem precisar do link da editora, tem na biografia do meu Instagram, o link direto para a página da editora. E é isso. Qual é o teu Instagram? @nat.pc.elias. Gente, eu vou marcar
a nossa autora aqui no Instagram. Vocês vão poder assistir essa live no Spotify, no canal do YouTube, na Amazon Music e Anchor, tá? E a autora vai estar marcada. Então, se não pegou o Instagram dela aí, não se preocupe, porque na hora que a gente finalizar aqui, vocês vão poder acessar. Se vocês tiverem dúvidas, questões, perguntas, enfim, tenho certeza que a Natália vai responder vocês e indicar vocês aí para o link, né, do livro onde ele está à venda. Agora, Natália, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos, vamos. São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Tá bom. Livro único ou série? Sério. Ler de dia ou à noite? Noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sempre com spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Não, um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Correndo. A gente já percebeu, não precisava nem responder, só a sua cara já dizia que saía correndo. Ai, gente, que delícia. Natália, meu amor, foi um prazer receber você no meu projeto esse mês. Eu quero dizer para você que, gente, a resenha do livro da nossa autora vai sair em breve, nas próximas semanas. E dizer para você que foi um prazer, não só ter você no meu projeto, mas bater esse papo literário, conhecer mais sobre o seu trabalho, ouvir você, até porque a gente precisa de gente que traga temas como esse para a realidade, para conscientizar, esclarecer, chocar. Então, a gente precisa disso sim. Então, muitíssimo obrigada. Mês que vem eu terei o prazer de novo de ter você no meu projeto. Já mal posso esperar. Lerei todos os seus livros, porque eu adorei te conhecer. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a você, Monique. Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. Continua fazendo esse trabalho lindo que você faz, que é valorizar o autor nacional. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. Mais uma vez, muito obrigada. Ai, que delícia, gente. Ó, lembrando que os livros da nossa autora são temas de episódios no podcast do livro Não Me Livro. E que essa entrevista vocês vão poder assistir em todos os canais também do podcast. Então, corre lá no YouTube, já se inscreve, ou no Spotify e coloca a estrelinha lá para vocês acompanharem todo o conteúdo desse mês de novembro. Natália, meu amor, obrigada. Um beijo. Obrigada, Monique. Tchau, gente. Obrigada por participar. Gente, obrigada. Hoje eu volto com mais entrevistas até 10 horas da noite. Então fiquem aí, porque eu vou voltar. Beijo, gente. Obrigada.